Presidente Gilberto, falando em segurança, nós tivemos uma reunião muito interessante, é o mínimo que a gente pode dizer, entre os governadores do nosso país e o governo federal, com um plano, um plano sobre segurança nacional. E eu quero destacar aqui e parabenizar o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, que foi direto na sua explanação, falando que a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, mesmo com as mãos atadas, mesmo com a DPF 635, instituída pelo STF no ano de 2020, impedindo a incursão da Polícia Militar e da Polícia Civil nas favelas, a polícia prende e a justiça solta. Hoje um traficante de fuzil, que é preso pela Polícia Militar, se intitula traficante, é condenado em média a 5, 6 anos e fica somente 8 meses preso. O governador Caiado fez a mesma abordagem. O governo federal lava as mãos para a segurança, não sabe o que fazer, o STF não se empenha em aumentar a pena desses criminosos, e o que a gente vê? Criminoso de Goiás, morando no Rio de Janeiro, protegido pela DPF 635, que impede a polícia de entrar nessas comunidades, e o crime se alastra, não só no Rio de Janeiro, mas no Brasil inteiro. A atribuição de controlar armas e drogas é a do governo federal. 90% dos fuzis encontrados no Rio de Janeiro são de fabricação norte-americana, passando pela Colômbia e outros países da América do Sul, tendo seus rastreadores retirados, as armas riscadas, e essas armas entram pelo mar, pelo ar e pela terra. A gente não vê também as Forças Armadas fazendo apoio, combatendo essas armas militares. A gente não vê também a Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, que está lutando com as suas armas, mas não está tendo eficiência em fazer com que essas armas não cheguem no Rio de Janeiro. Presidente Gilberto, eu li um livro muito interessante do professor Peri Francisco, se eu não me engano, Memórias de um Pesquisador no Cárcere. Esse livro diz o seguinte: a entrada dos criminosos no mundo do crime é devido a ganância, cobiça e ambição. Ganância, cobiça e ambição. Ninguém está passando fome, ou quase 100% não passa fome e entra no mundo do crime. A ausência da família, da religião e da escola. É justamente esses 3 temas que o atual governo brasileiro, o governo Lula, não se empenha. Família, ele fala que é pauta secundária. Escola, ele dá prioridade no ensino universitário e não no ensino infantil. E o outro ponto, religião. Menosprezam a religião, infelizmente. O valor da religião agregado com a família e com a escola. Então a gente tem criminosos que, pelo fato do Estado não facilitar as pautas de família, escola e religião, entram no mundo do crime. E outro aspecto, pesquisa realizada pelo professor Peri Francisco. A maioria dos criminosos atribuem o seu insucesso e o fato de estarem presos ao sucesso da polícia. A polícia prende. Outros aspectos, como falha, terem sido entregue por outros comparsas. Mas o que chama atenção, em uma pergunta desse questionário do professor Peri Francisco, ele diz o seguinte: se as penas aumentassem e fossem mais severas, vocês acham que teria mais ou menos criminosos no Brasil? Unanimidade, menos. Até o preso reconhece que a legislação brasileira é falha no combate ao crime. E outro aspecto daquela reunião dos governadores com o presidente Lula: o fato de você querer atribuir ao governo federal uma mesma legislação é um erro. Você usurpar os poderes dos governadores e não ter a facilidade de cada estado ter a sua legislação, como acontece nos Estados Unidos, é um tiro no pé e um erro crasso. Porque quando a gente faz com que cada estado, com uma realidade diferente, geografia diferente, histórico de crime diferente, tenha uma legislação penal própria, você no futuro próximo, entre 10 e 20 anos, você pode chegar à conclusão que um estado foi mais feliz ou menos feliz na execução de uma política pública de segurança. O governo Lula é uma calamidade no combate à segurança. Parabéns aos governadores Caiado e Cláudio Castro.